Olá pessoal, meu nome é Jaime Júnior, sou gestor de recursos humanos, especialista em gestão de pessoas e estou me graduando agora no final do ano em psicologia. Vou trazer um tema para vocês hoje que é a humanização em ambientes médicos. Muitos de vocês provavelmente já foram em algum momento no médico e se sentiram acuados perante uma situação na qual o médico chega e pergunta para você assim: o que você tem? O que te traz aqui? E você relata a sua dor, relata o seu sofrer. Ele pega um bloquinho, anota o nome de alguns remédios, te encaminha para casa e fala: virose, né? E naquele momento ele não encosta em você, não mede uma pressão, não conversa com você, não olha nos seus olhos, não toca em você. Mal ele sabe o seu nome. Sai dali pensando assim: poxa, será que é uma virose mesmo? Será que eu tô com algum outro problema mais sério? Mas como ele é um médico, ele deve saber o que faz. E você vai embora para casa e dá continuidade aí no processo que ele te passou. O tema que eu vou trabalhar aqui é humanização em ambientes médicos, tá? O termo humanizar é tornar mais humano, socializar, respeitar, ser educado, sendo de extrema importância nessa relação médico e paciente, né? Ou equipe multidisciplinar e paciente. O objetivo é despertar no paciente e em seus acompanhantes uma predisposição favorável e acolhedora ao atendimento. Onde começa a humanização? Em geral, se dá numa relação entre uma pessoa e outra. Às vezes por um simples cumprimento, um acolhimento com educação, pontualidade, respeito, né? E qual a importância do psicólogo neste processo? Conjuntamente com o enfoque da humanização e do atendimento de saúde, a interdisciplinaridade, que seja a junção de todos os profissionais da saúde, né? É uma das bases de tarefa do psicólogo que adentra no hospital, pois partindo desse pressuposto, o sujeito doente deve ser considerado biopsicossocial, né? O que vemos nos dias de hoje? Sala de esperas cheias, pessoas sendo mal atendidas, um olhar desatento, uma falta de comunicação, falta de respeito com o paciente e com o profissional de saúde, poucos profissionais para uma demanda alta, as pessoas chegando doentes e saindo mais doentes. É preciso uma humanização, um trabalho multidisciplinar, uma atenção ao paciente, um olhar diferenciado. As pessoas precisam se sentir acolhidas, não serem despersonalizadas, ou seja, tratadas como a doença. Vemos alguns casos onde começa assim: aquela fulano de tal ali com câncer, aquela velhinha, aquele idoso, aquela mulher assim, assim, assado, não sabendo mal o nome da pessoa. As pessoas não são as doenças, as pessoas são seres que estão doentes, que precisam ser tratados, que precisam ser cuidados para vencer algum obstáculo nesse processo de adoecimento. Todas as pessoas, quando chegam no serviço de saúde, querem ser vistas, enxergadas, ouvidas. Essa é uma grande dificuldade para o profissional da saúde. Muitas vezes por causa de falta de tempo, excesso de demanda, quantitativo de funcionários, ficando assim comprometida a relação do profissional com o paciente. Outras vezes também apenas por falta de treinamento, algo que poderia ser feito, treinar essa equipe para que esse acolhimento, esse tratamento fosse algo mais benéfico ao paciente. O segredo para que todo o processo funcione de uma forma humanizada é ouvir o paciente, seus familiares, as necessidades, o grau de satisfação e insatisfação, dificuldades que encontrou naquele atendimento, mas também ouvir o profissional, porque ele passa uma grande parte do seu tempo, do seu dia ali no local de trabalho e ele vê algumas demandas que possivelmente a instituição pode passar despercebido, né? Deve existir uma conexão entre paciente, familiares, profissional, instituição, sendo assim uma possibilidade maior de corrigir os possíveis erros e se tornar o atendimento mais humanizado. Valorizar a dignidade profissional de saúde e do paciente. Ambos precisam ser atendidos, respeitados e cuidados. O profissional de saúde é muito cobrado em suas emoções, e isso acaba fazendo com que o mesmo se afaste dos sentimentos, se tornando mais frios, muitas vezes deixando de ter esse lado mais humano,
uma vez que eles têm que lidar com a dor, o dia inteiro com a dor, cara. O sofrer, a morte. Eles também têm sentimentos, eles também passam por esse processo de dor, de adoecimento, de ter que lidar com a morte. E como profissional eles escolheram essa carreira na área da saúde, eles têm que lidar com isso com uma maior frieza, né? Mas eles também têm sentimentos, eles também sofrem. E muitas vezes eles se afastam da situação para poder lidar com essa demanda sem se envolver com este sofrimento. Todos os princípios da humanização devem se concentrar em primeiro lugar no paciente. Todo tratamento deve ser concentrado em suas necessidades, de modo que o seu ponto de vista seja considerado ao longo de toda a jornada do paciente. O paciente tem que ser visto com bons olhos, tem que se preocupar com o paciente, tem que preocupar com a demanda do paciente, tem que preocupar com a pessoa deste paciente, não só com o adoecimento, mas sim com a pessoa que está doente. O ambiente físico deve estar altamente relacionado à satisfação do paciente. É uma das premissas do marketing, porque as pessoas ficam maior tempo na espera do que no atendimento. Se tivesse ali, você voltaria naquela clínica, se ela fosse sua, aquele hospital fosse seu, você voltaria? Ou você ficaria ali e falasse, nossa, poltrona desconfortável, tô aqui 3 horas esperando para ser atendido num banco de madeira. É bem complicado. Comunicação, gente, isso aqui eu acho que não é na área da saúde, não. A comunicação, ela é premissa básica em qualquer área em que formos atuar. Deve ser eficiente, deve haver uma troca de informações, não ter atrasos, deve ser discutidos os problemas. A instituição precisa procurar meios que assegurem a eficácia da comunicação, seja ela pessoal, seja ela por comunicados, seja ela por mensagens, um cancelamento com o médico por um WhatsApp, uma mensagem, um envio de alguma coisa que comunique esse paciente para que o mesmo não perca ali esse propósito. Relação entre paciente e equipe de saúde. Entende-se por equipe de saúde todos envolvidos no processo: médico, enfermeiro, psicólogo, recepcionista, secretária, entre outros profissionais que tiverem alguma influência no tratamento do paciente. Essa relação deve ser uma relação ótima, deve ser eficiente e eficaz, porque vai ajudar tanto o processo para a equipe multidisciplinar como também para o paciente. A humanização do atendimento é um processo necessário que causa grande impacto na satisfação e recuperação do paciente. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Fica para vocês aqui, eu fecho meu trabalho com essa mensagem. Seja na área da saúde, psicólogo, médico, enfermeira, recepcionista, qualquer um que for, não se esqueçam que você é uma alma humana, que você é um ser humano e que aquele outro ser chegando ali para lidar com você, ele precisa de um acolhimento, ele precisa de um atendimento, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser entendido, ele está passando por um processo de dor e a sua escuta, a sua atenção será primordial neste processo. Até mais, pessoal. Uma boa tarde.